Walter White é um anti-herói inesquecível. Como um professor de química respeitável, se torna o impiedoso Heisenberg. Nesta análise, vamos desvendar as razões psicológicas por trás de suas escolhas e explorar como frustrações e ambições reprimidas pavimentaram seu caminho para o submundo do crime. Desde a descoberta de seu câncer até o amargo fim, cada passo de Walter reflete conflitos internos profundos e uma busca constante por validação e poder. Um gatilho para a sombra oculta. A descoberta do câncer é o ponto de partida da jornada de Walter, um momento que Carl Jung poderia interpretar como o surgimento de sua sombra. Essa parte reprimida da psique, onde guardamos medos, desejos e traumas, é revelada quando Walter se vê confrontado com a realidade de sua mortalidade. Antes do câncer, Walter viveu grande parte de sua vida sob a sombra do conformismo, alimentando frustrações e ambições não realizadas. Ele era um professor de química brilhante, mas em vez de seguir seu verdadeiro potencial, acabou aceitando um emprego modesto, sucumbindo a um estilo de vida seguro, porém sem emoção. Sua escolha de vida reflete uma aceitação resignada de um papel que não lhe trazia satisfação nem reconhecimento. Um padrão que se intensificou após a venda de sua própria empresa, a Grey Matter Technologies, que se tornou um sucesso estrondoso nas mãos de seus ex-colegas. Walter se sentia como um homem que não havia realizado os seus sonhos, levando uma vida de frustração e mediocridade. Suas ambições foram enterradas sob um manto de responsabilidades familiares e expectativas sociais. O câncer, um lembrete brutal da finitude, serve como um catalisador para a transformação de Walter. A doença ativa uma necessidade urgente de trazer à tona todos os sentimentos sombrios que ele havia reprimido por tanto tempo. A revelação do câncer torna-se o empurrão que liberta o lado ambicioso, destemido e, acima de tudo, poderoso que Walter sempre quis mostrar. Essa emergência da sombra não é apenas uma resposta ao diagnóstico. É uma manifestação de suas ansiedades e desejos não resolvidos, resultantes de uma vida de conformidade. A necessidade de provar seu valor, tanto a si mesmo quanto aos outros, se torna uma obsessão, levando-o a transgredir valores morais para atingir seus desejos mais profundos. O câncer, portanto, serve como um gatilho e uma desculpa. Ele não apenas catalisa a transformação de Walter em Heisenberg, mas também revela a profundidade de sua luta interna. Walter busca um novo sentido de identidade e controle, explorando o mundo do crime como um meio de escapar de suas frustrações. Mas no processo, ele desenterra a escuridão que sempre esteve presente em sua psique. Este conflito interno e a luta pela autovalidação tornam-se o núcleo da trajetória de Walter. Ele passa de um homem que se sente impotente a alguém que toma as rédeas de seu destino. Mas essa transição vem à custa de sua moralidade e dos laços com aqueles que ama. Assim, a jornada de Walter White torna-se uma ilustração poderosa da luta entre a luz e a escuridão dentro de nós, onde o câncer não é apenas uma doença, mas um catalisador para a revelação de sua verdadeira natureza. O homem que se sente pequeno. Mesmo antes da doença, Walter já era um homem corroído por sentimentos de frustração e insignificância. Como químico talentoso, ele chegou a ter um futuro promissor, mas o abandono desse sonho o prendeu a uma vida sem reconhecimento. Freud chamaria isso de recalque. Emoções reprimidas que, sem saída, podem se transformar em ressentimento ou agressividade. O fato de Walter ter vendido sua parte da Grey Matter Technologies por um valor irrisório reforça sua sensação de fracasso e nutre uma mágoa profunda. Para ele, o envolvimento no tráfico é um grito de revolta,
uma forma de provar que é mais do que um Sr. White desvalorizado. Na visão freudiana, a entrada de Walter no crime seria uma expressão de seu AIG reprimido, a parte de nossa psique que quer tudo, sem barreiras nem regras. Essa insatisfação, canalizada para o tráfico, é a primeira evidência de uma transformação já em andamento. De Walter a Heisenberg. Com o surgimento de seu alter ego, Heisenberg, Walter cria um eu poderoso e destemido. Jung diria que esse novo eu representa a integração da sombra de Walter, em que ele se permite ser a versão mais impiedosa e egocêntrica de si mesmo. Ao adotar esse nome, Walter renuncia à sua antiga moralidade e passa a agir sem medo das consequências. A desindividualização, um fenômeno psicológico no qual a identidade se funde com uma nova persona, permite que ele transite de professor a chefe do crime sem remorso. Sob o nome de Heisenberg, Walter sente que pode ser finalmente admirado e temido, alcançando um status que ele sempre desejou, mas jamais teve coragem de buscar. Essa persona sombria é a manifestação de um super-homem nietzschiano, alguém que transcende as convenções para criar a própria moralidade. O relacionamento com a família. A relação de Walter com sua família é uma rede de intenções contraditórias, refletindo um homem que, inicialmente, justifica seu império da metanfetamina como uma forma de assegurar o futuro financeiro de sua esposa, Skyler, e de seus filhos. No entanto, ao longo do tempo, essa justificativa se dissolve. Carl Jung nos oferece uma lente valiosa para entender esse comportamento, argumentando que a sombra pode tomar o controle quando nossas motivações são distorcidas. Walter, em nome da segurança da família, começa a arriscar a própria integridade dela, envolvendo Skyler em esquemas de lavagem de dinheiro e colocando seus filhos em situações perigosas. Sua relação com Skyler se transforma. O amor e respeito iniciais dão lugar à desconfiança e ressentimento à medida que ela descobre o lado sombrio do marido. Para Freud, Walter poderia estar projetando seu desejo reprimido de controle sobre a família, especialmente sobre Skyler, a quem tenta subjugar e manipular para restabelecer seu orgulho e supremacia em casa. Esse desejo de controle reflete uma mentalidade obsessiva por poder, e conforme ele se afunda em sua jornada, ele gradualmente negligencia e manipula aqueles que, no começo, dizia querer proteger. A relação de Walter com Hank, seu cunhado e agente da polícia, representa um conflito de lealdade e rivalidade. Em sua vida anterior, Walter sempre foi ofuscado por Hank, que possuía a postura e a carreira que Walter nunca conseguiu ter. Essa relação de competição silenciosa entre os dois se intensifica à medida que Walter assume sua identidade de Heisenberg. Ironicamente, ele acaba se escondendo bem sob o nariz de Hank, o que transforma essa relação em um duelo psicológico complexo. Jung poderia interpretar Hank como uma espécie de inimigo projetado, uma figura que obriga Walter a encarar o que despreza e inveja em outros homens. A tensão explode quando Hank descobre a verdade sobre Heisenberg, colocando Walter diante de um oponente que representa tanto sua sombra pessoal quanto sua busca por poder e domínio. Walter, apesar de tudo, sente um desejo sádico de estar à frente de Hank, mesmo que isso arrisque a segurança de toda a família. Para Walter, ser mais poderoso que Hank valida sua transformação de um homem submisso a um dominador. Com seu filho Walter Jr., a relação de Walter é marcada por uma ironia trágica. Ele deseja que o filho o admire e até mesmo o veja como um herói. Entretanto, conforme sua vida criminosa avança, ele se distancia desse ideal de figura paterna, traindo o respeito do filho. Para Walter Jr., o verdadeiro herói é Hank.
o que só intensifica o conflito interno de Walter. Ele tenta preservar essa relação de pai e filho, mas o distanciamento é inevitável quando suas ações se tornam impossíveis de esconder. Essa quebra entre ele e o filho pode ser interpretada como o preço emocional da transformação de Walter em Heisenberg. Ele queria construir algo que garantisse o futuro do filho, mas no fim, destrói o vínculo com ele e compromete a estabilidade da família, o que confirma o fracasso de sua suposta missão inicial. O poder da racionalização. Walter repete constantemente que está fazendo tudo pela família. Essa racionalização, na qual ele acredita estar se sacrificando por um bem maior, mascara seu verdadeiro desejo de poder. Para Sartre, essa é uma forma de má-fé, uma espécie de auto-engano em que Walter tenta convencer a si mesmo de que suas motivações são puras. Porém, ao longo da série, ele se dá conta de que está agindo mais por orgulho e necessidade de controle do que por altruísmo. Esse auto-engano, disfarçado de nobreza, é o que o permite seguir em frente, cometendo atos cada vez mais extremos, sem remorsos aparentes. Com o tempo, a desculpa de que é tudo pela família torna-se insustentável, e ele finalmente admite que sempre foi pelo prazer de sentir-se no controle. A dinâmica com Jesse Pinkman, mestre e manipulador. A relação de Walter com Jesse é tão complexa quanto disfuncional. Desde o início, Walter se posiciona como um mentor para Jesse, ensinando química, mas também manipulando-o para atingir seus próprios objetivos. Jesse representa, para Walter, tanto o aluno que ele sempre quis influenciar, quanto uma projeção de sua própria juventude, repleta de erros e escolhas impulsivas. Carl Jung poderia interpretar Jesse como uma parte da psique de Walter, que ele ainda quer controlar. Uma parte que reflete sua tentativa de domar o passado. Walter muitas vezes age como se estivesse protegendo Jesse, mas não hesita em usá-lo como uma ferramenta em seus planos, o que revela seu verdadeiro desprezo pelo bem-estar de Jesse. Este jogo psicológico, marcado pela manipulação emocional e pela dependência, espelha um padrão destrutivo e de controle que define os relacionamentos de Walter em seu universo moral distorcido. A escalada de violência e a moralidade fluida. À medida que Walter avança no tráfico, a violência se torna um recurso natural para ele. Inicialmente ele hesita diante de decisões que envolvem vidas, mas sua moralidade logo se ajusta à brutalidade do novo ambiente. A sombra continua se expandindo, enquanto Walter encontra justificativas para tratar seus oponentes como obstáculos, desumanizando-os. Sua moralidade adapta-se constantemente, o que se encaixa no conceito da escada rolante moral, em que pequenos desvios acabam levando a infrações maiores e mais severas. Em outras palavras, o mesmo Walter que hesitava no início se torna alguém capaz de eliminar rivais com frieza. Este é o ponto em que sua sombra, totalmente integrada, domina, e ele se torna o reflexo mais sombrio e perigoso de si mesmo. Sede de poder e a ilusão de controle. A busca de Walter por poder absoluto é a realização de um desejo profundo de controle e reconhecimento. Em vez de se contentar com o dinheiro, ele deseja o respeito e o temor que vem com o poder. Na visão nietzschiana, essa busca é uma expressão da vontade de poder, onde ele deixa de lado qualquer resquício de moralidade e ética para moldar o mundo conforme sua vontade. Esse desejo de controle leva a uma relação cada vez mais manipuladora com Jesse, seu ex-aluno, a quem ele vê mais como uma peça de seu jogo do que como uma pessoa. Jesse, então, se torna o símbolo do que ele sacrifica para manter sua posição de poder. E Walter o usa e manipula sem remorso
acreditando que o poder absoluto justifica qualquer ato. A trajetória de Walter White ilustra de forma trágica como o monstro que tememos pode ser, na verdade, um reflexo de nossos desejos reprimidos e de nossa sombra. Desde o diagnóstico de câncer, Walter usa o poder como uma forma de se libertar de uma vida de conformismo, mas a um custo devastador. Ele incorpora elementos da psicologia e da filosofia, tornando-se uma expressão do desejo humano por reconhecimento e poder. Ao fim, Walter White não é apenas o vilão ou herói de sua própria história. Ele é a prova de que em cada um de nós existe um lado sombrio que aguarda uma chance de emergir.